a presidente da República. Estamos aqui hoje com o pré-candidato Aldo Rebelo. Você pode interagir conosco através das redes sociais, do Facebook, do YouTube, pelo site do Verdade Expressão, verdadeexpressão.com.br e também pelo WhatsApp do 41 99 613 3677. Aldo Rebelo, que ganhou grande destaque quando foi presidente da Câmara dos Deputados em 2005. Ele atualmente está no Solidariedade, é jornalista, já foi vereador em São Paulo, na sequência deputado federal por 6 mandatos, sempre pelo PCdoB, foi ministro das Relações Institucionais do governo Lula, no governo Dilma ocupou os ministérios do Esporte, de Ciência e Tecnologia e, por fim, o da Defesa. Também um extenso currículo. Eu, primeiramente, já cumprimento aqui o pré-candidato a presidente Aldo Rebelo. Uma boa tarde, Aldo Rebelo. É uma honra recebê-lo aqui. Eu peço já que você se apresente aí a quem não o conhece. Boa tarde, Rafael. Boa tarde aos telespectadores. Eu sou de Alagoas, vim para São Paulo e por São Paulo eu fui deputado federal por 6 mandatos, fui vereador na capital e minha família terminei constituindo em São Paulo, fui ministro da Defesa, fui ministro da Coordenação Política, fui ministro do Esporte, fui ministro das Relações Institucionais, fui presidente da Câmara, fui líder do governo do presidente Lula. Andei muito aqui, ando muito pelo Paraná desde os meus tempos de estudante. Quando eu fui presidente da UNE, andava muito aqui na Universidade Federal, nas universidades de Londrina, de Maringá, de Ponta Grossa, nas escolas isoladas do Paraná, que eram muitas. Minha mãe é de uma família de 19 irmãos e acho que bem uns 15 vieram para o Paraná. Então eu tenho primos espalhados aqui pelo Paraná inteiro, no Norte Pioneiro, no Oeste, no Sudoeste, no Centro, em Curitiba. Alguns depois daquela grande geada de 75 foram para o Mato Grosso e para Rondônia, né, meus parentes. E pelo relatório, eu fui relator de uma lei muito polêmica, do Código Florestal. E aqui havia um conflito muito grande entre a questão ambiental e os pequenos produtores, os cooperativistas. Então eu visitei muito as cooperativas aqui, Cascavel, Maringá, Palotina, Assis Chateaubriand e outras cidades onde havia um movimento cooperativista. Eu visitei para fazer o Código Florestal, conversando com ambientalistas, com agricultores. Depois, aqui a Embrapa, né, tem a Embrapa aqui em Colombo, que nós fizemos aqui reuniões. Eu conheço bem o Paraná, conheço há muito tempo e claro que a minha pré-candidatura tem a preocupação de oferecer um projeto de retomada do crescimento do Brasil e que tenha o Paraná como um parceiro importante, ou seja, o Paraná hoje já é um estado com uma grande indústria, recentemente ainda mais com a indústria automobilística, com a agroindústria muito forte, é um dos grandes exportadores do Brasil, então nós temos assim uma grande expectativa, né, que a retomada do crescimento do Brasil tenha um ponto de apoio grande no Paraná, ou seja, o Brasil precisa do Paraná e o Paraná naturalmente precisa do Brasil. Dentre esses vários nomes que nós temos a pré-candidato a presidente, por que você considera que o seu é o mais adequado para essa retomada do crescimento do país? Em primeiro lugar, eu respeito todos os pré-candidatos, né? Todos eles têm suas qualidades, suas virtudes, suas razões, não discrimino nenhum deles, né? Quero ter com eles uma convivência respeitosa e o debate se dá em torno das ideias. Eu julgo que pela minha experiência, né, eu conheço muito bem o Brasil. Conheço o Brasil pelo espaço aéreo, conheço o Brasil porque viajei muito pelo país, do Rio Grande do Sul, lá da fronteira, eu conheço tudo, até a fronteira lá com a Venezuela, com a Guiana, em Roraima, no Acre. Eu conheço o Brasil pelas minhas atividades, como deputado, como ministro da Ciência e Tecnologia, ministro da Defesa, ministro do Esporte, ministro da Coordenação Política. Eu, além de gostar de viajar pelo Brasil, de visitar o meu país, né, eu gostava também de estudar os desafios do Brasil. Então, daí que eu quero pôr essa experiência, né, a serviço do debate.
Quero que o debate seja em alto nível. Eu tenho opiniões sobre como o Brasil pode voltar a crescer, tenho opiniões sobre como o Brasil pode reduzir as desigualdades que ainda são grandes e que infelizmente têm aumentado. Eu vi recentemente em São Paulo, né, notícias dando conta que as famílias mais pobres não podem mais comprar um botijão de gás. No Nordeste as pessoas estão catando lenha nas metrópoles, não é em cidade, não. Maceió, uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes, as pessoas catando lenha porque não podem comprar um bujão de gás. No Maranhão, comprando um bujão de gás em 4 parcelas, porque não podem comprar à vista. Então, o empobrecimento do Brasil, da população, voltou a crescer. O crescimento não existe. Você precisa aumentar o investimento público, o investimento privado, apostar nos empreendedores. O Brasil é um país que não aposta nos empreendedores. O Brasil é um país onde quem não faz é quem manda em quem faz. Quem não produz é quem manda em quem produz. Quem não conhece é quem manda em quem conhece. E quem não sabe é quem manda em quem sabe. Então o país vive numa desorientação. Então é preciso que o país se reoriente para apostar no emprego, no trabalho, na geração de renda, nas exportações, nos investimentos, para ver se o Brasil pode recuperar, né, um caminho que perdeu. Embora nós tenhamos ainda a 7ª economia do mundo e sejamos apontados como a 5ª nos próximos anos, nós passaremos o Japão e a Alemanha, segundo algumas consultorias, mas é preciso fazer a nossa parte. E a nossa parte é fazer o Brasil voltar a crescer, melhorar a educação pública, melhorar a segurança pública e reduzir as desigualdades e preservar a democracia, né? O Brasil é um país que está reinventando a intolerância, o ódio, tá certo? A discriminação, o ressentimento. Quando você perde a capacidade de respeitar quem pensa diferente de você, você está estimulando também que quem pensa diferente também o desrespeite. Então o Brasil tem que cultivar a democracia, o respeito entre os que pensam diferente e nós, infelizmente, estamos perdendo essa capacidade, que é a tolerância. Agora você falou um pouco aí da intolerância, que está bem recorrente aí nos dias atuais. Você já atuou na Ação Popular durante a ditadura militar, já foi presidente da União Nacional dos Estudantes. E eu gostaria que você comentasse sobre as várias pessoas aí, várias correntes que falam sobre volta de intervenção militar, ditadura militar. Você que viveu lá atrás, poderia falar um pouco sobre isso? Posso, claro. Eu fui presidente da UNE, fui dirigente de centro acadêmico, militei na luta estudantil. E como jornalista também, eu fui do sindicato lá em Alagoas, participei de congressos pela liberdade de imprensa e sempre digo, né, que o golpe, embora atribuído aos militares, na verdade foi uma conspiração civil, né, de empresários, a igreja participou disso, né, a imprensa participou, os grandes editorialistas, né, pediram o golpe em 64. Os militares foram os últimos a entrar. E também foram os últimos a sair. Até hoje estão aí respondendo à Comissão da Verdade e nenhum editorialista, nenhum diplomata, nenhum grande empresário, nenhum bispo responderam, né, por ter criado o movimento para a instalação de uma ditadura no Brasil. O que eu posso dizer, da minha experiência como ministro da Defesa, é que os militares não estão interessados em ter protagonismo político. Os militares estão interessados em que o Brasil dê certo, em que o Brasil seja um país decente, um país honesto, um país desenvolvido, um país socialmente equilibrado, e que eles tenham a sua missão, que é defender o Brasil e construir o Brasil. As Forças Armadas no Brasil têm uma dupla missão: defender o país, 17 mil quilômetros de fronteira, que às vezes a gente nem se dá conta. Os Estados Unidos têm com o México uma fronteira de 3 mil quilômetros. Só com a Bolívia nós temos 3.400 quilômetros de fronteira para proteger. E contamos com quem? Com as Forças Armadas, com o Exército principalmente, e com a Força Aérea. 7.500 quilômetros de litoral, mais 4 milhões de quilômetros quadrados de águas jurisdicionais, ou seja, águas que nós precisamos proteger, onde estão riquezas importantes do Brasil. O pré-sal está no mar.
boa parte do nosso petróleo está no mar. Então as Forças Armadas têm essa responsabilidade de ajudar socialmente o país. Quando falta água lá no sertão do Nordeste, é o Exército que tem que fazer a operação pipa para levar água para o sertanejo. Quando faz a transposição das águas, são os batalhões de engenharia, o de Caicó, o de Picos, que vão fazer as obras de transposição. Quando chegamos na Amazônia, onde as ONGs internacionais estão interessadas no nosso subsolo e nas nossas riquezas, quem assiste os índios e os ribeirinhos são as Forças Armadas. Uma criança de 8, 9, 10 anos, uma criança indígena, a primeira vez que vê uma escova na vida é uma tenente dentista da Força Aérea, do Exército, que presta essa assistência aos ribeirinhos. É uma médica do Exército que dá assistência aos ribeirinhos, ou um médico do Exército, ou da Marinha, no caso dos navios hospitais que andam pelas águas da Amazônia. O Exército, as Forças Armadas são o Programa Nuclear do Brasil, criaram o Instituto Tecnológico da Aeronáutica, criaram a Embraer, criaram o nosso programa nuclear, criaram o nosso programa espacial. Então as Forças Armadas têm uma missão muito grande, não estão interessadas em dar golpe, em ser protagonista da política. Aliás, tem civis interessados nisso, militares mesmo interessados nisso, eu não vi. Eles estão interessados em cumprir a sua missão constitucional. E dentro dessa sua experiência na Câmara Federal, eu gostaria que você avaliasse hoje a atual situação da Câmara Federal e o que nos espera para esse próximo mandato. Olha, eu vejo que a renovação na Câmara vai ser muito pequena. Eu não vejo mobilização, um grande movimento pela renovação dos mandatos. Aliás, vejo até poucos candidatos. Como é que vai haver renovação se não tem nem candidaturas que buscam essa renovação? Eu não vejo engajamento político, mobilização, militância, um clima de mudança, de mobilização que justifique essa renovação. Acho que a renovação será muito baixa e o próximo presidente da República terá que lidar com um Congresso muito parecido com esse. Ele precisará reunir, ao mesmo tempo, uma grande autoridade, uma grande capacidade de liderança. Ele terá que liderar um governo forte. Quando eu digo um governo forte, não é uma ditadura, não, tá certo? Mas é um governo com autoridade, muito diferente do governo que nós temos hoje, entendeu? Um governo que reúna legitimidade, autoridade e força política, que faça as alianças necessárias na sociedade para um projeto que reponha o país no rumo do desenvolvimento e da justiça social. Então, esse presidente terá que ter muita capacidade política, muita força e muita clarividência do que é mais importante para o Brasil. E talvez também um pouco de sorte. Você que esteve lá no governo Dilma até o afastamento dela, o que aconteceu? O que levou a esse afastamento dela? Qual que é a sua visão? O governo perdeu a base parlamentar, perdeu a maioria no Congresso. E a crise econômica que já vinha galopando, né, juntou-se a uma crise política, que era a fragilização da base política do governo na sociedade, mas principalmente no Congresso. E os adversários souberam, né, são adversários poderosos, né, localizados na economia, na política, no Congresso, souberam manobrar, criaram aquela figura, né, da pedalada. Aquilo não existe no direito brasileiro. Aquilo foi uma invenção para tirar o mandato da Presidente da República, que é uma mulher honrada, uma mulher honesta, é isso que eu posso dizer, mas perdeu a base política. E o Presidente da República, quando perde a base política no Congresso, ele torna-se muito frágil, né? E isso levou ao afastamento da Presidente. Cometeu erros, naturalmente, né? Todo governo comete, não tem governo que acerte sempre. Ela cometeu erros, né? Mas eu não julgo que seja o momento mais adequado para falar dos erros cometidos pela Presidente Dilma. Eu posso falar
das qualidades dela, entre essas eu destaco que ela é uma mulher honrada, uma pessoa honesta, né? É isso que marcou o mandato dela. E você então, dentro desse período que ela governou aí, você considerou então que foi um bom governo? O governo da presidente Dilma pode ser dividido em duas fases. Na primeira fase, ela ainda alcançou aquilo que ficou conhecido como o boom das commodities, ou seja, o preço das mercadorias que o Brasil exportava e continua exportando, alcançaram um patamar elevado no mercado e o Brasil se beneficiou disso, criou uma franja de crescimento. Nós geramos os 8 anos do governo Lula e os 2 primeiros anos da presidente Dilma, geraram 20 milhões de empregos. Para se ter uma ideia do que isso representa, no mesmo período a Europa perdeu 60 milhões de empregos. Ou seja, foi o cruzamento de duas linhas, né? A Europa perdendo 60 milhões e o Brasil cruzando para cima, criando 20 milhões. Perdeu 4 milhões e ficou com um saldo de 16. O que é que se observa? É que dos empregos que nós criamos, foram empregos 96% de até um salário mínimo e 4% de até um salário mínimo e meio. E os empregos perdidos foram os empregos de mais de 2 salários mínimos, ou seja, empregos industriais, empregos de alta tecnologia. E esse foi um drama que foi enfrentado não só pelo governo dela, mas pelo governo do presidente Lula, que já vinha desde o fim do governo Sarney, que o Brasil vem passando por um processo de desindustrialização. E isso atinge profundamente a classe média. A classe média é um fenômeno da indústria. Quando o país se desindustrializa, você perde empregos. A classe média está nesse emprego. E o boom das commodities, gerou emprego mais no setor de serviços. E quando o preço das commodities caiu, esse ciclo foi encerrado e começaram as dificuldades. E ela governou os 2 últimos anos do seu primeiro governo e o primeiro ano do seu segundo governo com muita dificuldade na economia. E em relação à sua situação após o afastamento dela, você passou um pouco mais de tempo, você acabou indo para o PSB e depois, atualmente, agora no Solidariedade. Por que essa saída do PCdoB? No PCdoB eu passei 40 anos e saí numa situação de muita boa convivência com os meus ex-companheiros de partido. O que acontece é que eu entrei no PCdoB, eu fiquei 40 anos no PCdoB. Entrei no PCdoB numa época muito diferente de hoje, onde outras coisas eram valorizadas. Eu tenho uma formação, eu sou do interior de Alagoas, fui criado com uma formação muito nacionalista. E acho que o nacionalismo continua sendo uma coisa importante no mundo de hoje. Todo mundo cuida do seu país. O coreano do norte cuida do país dele, o presidente americano cuida do país dele, a China cuida dos interesses da China, a França da França, a Rússia da Rússia. E nós, não digo que abandonamos, mas nós negligenciamos a questão nacional. A esquerda, o parte dela, abraçou essas bandeiras identitárias, ou seja, são as identidades biológicas mais importantes do que a identidade nacional. O politicamente correto passou a ser mais importante do que a luta pelo desenvolvimento do país, por exemplo. Ao invés de se lutar pela igualdade, que foi como eu aprendi quando entrei no PCdoB, passou-se a valorizar mais a diferença de raça, diferença de gênero, diferença biológica, do que aquilo que unifica. Então, eu passei a me distanciar dessa agenda. Respeito, ela tem o seu valor, mas eu não acho que seja a questão central, que seja o essencial. Para não entrar em polêmica, que seria desgastante, eu fui convidado, inclusive, a ser candidato a presidente pelo PCdoB. Não aceitei. Por não aceitar, terminei me afastando. Fui para o PSB, porque era amigo do Arraes, amigo do Eduardo Campos, amigo dos dirigentes do PSB, mas o PSB procurava a candidatura do Joaquim Barbosa.
tá certo? Também não era o caminho que eu pretendia seguir. Acho que o combate à corrupção é importante, que a corrupção desacredita a democracia, que combater a corrupção é uma forma de defender a democracia, mas no meu país não é para juiz, promotor, delegado de Polícia Federal substituir a política. Não é para uma corporação querer mandar no país. A corporação mais patriótica, mais competente, a socialmente mais comprometida com os interesses dos pobres, que são as Forças Armadas, não conseguiram dar conta de governar o país, enfrentaram problemas graves, respondem por isso até hoje. Agora é uma corporação do Judiciário, do Ministério Público, da Polícia Federal que vai querer substituir a política. Não. O Judiciário cumpre o seu papel importante naquilo que a Constituição lhe atribui. Agora tem muitos achando que eles devem substituir o Congresso, substituir o Executivo, nomear ministro no lugar do Presidente da República. Então eu acho que isso já ultrapassa muito e não é o país ideal para mim, esse onde o Judiciário quer ter o protagonismo no lugar da política. O Brasil não tem saída sem ser pela democracia. E a democracia não tem outro caminho que não seja pela política. É isso. Por quê? Porque a política é a única que pode ser reciclada. Você elege hoje um deputado, um governador, um vereador, um presidente, e daqui a 4 anos você pode mudar. O juiz faz o concurso dele, quando ele é punido, ele é aposentado com aposentadoria integral, né? Quando é punido é assim. Então, ele não pode ser substituído. Certo? Ele é inamovível. Então, não é uma coisa democrática para governar. É para exercer a sua função de justiça e não para governar o município, o estado ou o país. E por que você escolheu o Solidariedade? Eu diria que foi uma escolha recíproca. O Solidariedade me fez o convite, já havia uma identidade grande com o Solidariedade e principalmente com a força sindical. O Solidariedade tem uma base sindical muito importante. Quando eu fui relator do Código Florestal, foi uma lei muito polêmica, a única central sindical de trabalhadores que apoiou oficialmente o meu relatório foi a força sindical. Quando eu lancei o manifesto defendendo a ampla união dos brasileiros em defesa do crescimento, da redução das desigualdades e da democracia, os dirigentes do Solidariedade e os dirigentes da força sindical apoiaram e assinaram em peso esse manifesto. Então já havia uma identidade muito grande. Né? É um partido que defende o crescimento da economia, defende a redução das desigualdades e defende a democracia. Quando me convidaram, eu naturalmente julguei que encontraria ali um espaço natural, né, para defender as minhas posições. É o que tenho feito, com muita compreensão por parte dos dirigentes nacionais e estaduais e sindicais do Solidariedade. E ainda que ele tenha apoiado o impeachment? Bem, eu não faço política usando o passado para destruir o presente nem o futuro. O melhor uso do passado é para construir. Se você for usar para erguer muros, né, você vai ter muita dificuldade, né, porque basta dizer, né, que boa parte dos partidos que apoiaram o afastamento da presidente Dilma eram partidos da base do governo dela. Muitos, aliás, dos ministros do governo dela já continuaram ministros no novo governo do atual presidente. Mas eu tomo aqui o exemplo da figura do presidente Lula, que logo depois do impeachment restabeleceu as suas pontes, né, com políticos e lideranças, e mesmo tendo votado no impeachment, ou seja, tiveram uma posição de abertura para uma aliança com ele. Então, eu acho que o impeachment da presidente Dilma, né, foi um erro, essa é a minha posição e sempre foi. Né. Respeito, naturalmente, os que pensaram de forma diferente, mas acho que o futuro precisa ser reconstruído com base em objetivos comuns. Quais são os objetivos comuns? Quem tiver afinidade para
fazer o país voltar a crescer, fazer o país ser um país socialmente mais justo e ser um país democraticamente mais equilibrado, eu acho que tem que estar juntos. Esse é o meu pensamento. Legal, nós temos uma pergunta do jornalista Rômulo Kenerren. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, deputado. Boa tarde. Dentro desta linha de raciocínio que o senhor falava sobre a questão da agenda da esquerda, percebemos hoje a descrença da sociedade com a política e o crescimento de candidaturas, por exemplo, ligadas à direita. O que o senhor pensa? O senhor acredita que a esquerda precise se reconstruir, principalmente dentro dessa linha das agendas? Como o senhor vê o cenário da esquerda no Brasil? Eu vejo com uma certa dose de desorientação, como também eu vejo as posições conservadoras com a mesma desorientação, tá certo? Então você chega num debate e tem gente que diz, agora se trata de reinventar a política. Quem vem com essa conversa é porque não tem o que dizer sobre o país, entendeu? Quer dizer que os gregos inventaram a política e os romanos há 2000 anos e agora um gênio vai reinventar a política. Outros dizem, não, agora se trata de refundar a república. Ou seja, os republicanos, o Deodoro, o Floriano Peixoto, o Silva Jardim, o Lopes Truvão, esse povo, o Júlio de Castilhos, criaram a república e agora alguém quer recriar, reinventar? Não, se trata de enfrentar os problemas concretos do Brasil. Quais são os problemas concretos do Brasil? São as desigualdades, que são muito grandes. Eu dei aqui o exemplo de os pobres não têm dinheiro mais para comprar um botijão de gás. Você tem em São Paulo escolas que cobram 15 mil reais de mensalidade, onde o aluno, naturalmente, vai receber o ensino de alta qualidade, de nível mundial, onde vai aprender várias línguas. E você tem escolas no Brasil que não tem água, não tem luz, são escolas multiclasse, ou seja, aquelas onde o professor alfabetiza, dá o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto e o quinto ano. Eu já vi dessas escolas, e não são poucas não, são milhares no Brasil nessa condição, milhares, principalmente nas regiões mais pobres. Eu estava subindo o rio, descendo aliás, o rio Purus, numa audiência lá no estado do Amazonas, e vi um grupo de crianças parando assim, descendo de uma canoa, e eu perguntei para o rapaz que me conduzia naquela canoa, digo, o que é aquilo ali? Não, deve ser uma escola. Aí eu vi uma casinha em cima, digo, pare ali que eu quero visitar essa escola. Parou, subiu o barranco, o rio Purus é um rio muito largo, muito grande, né? Lá estava um rapaz, um jovem, eu digo, o senhor é o professor? É. Olhei uma salinha assim de 3, 4 metros quadrados, onde tinha umas cartolinas pregadas na parede, aula de geografia, de história, de português, e vi um colchão no chão, e uns tocos de vela no chão. Eu digo, professor, esse colchão, não, eu durmo aqui, eu vivo aqui e durmo aqui. E essas velas? Não, eu uso à noite para corrigir prova, só vou à cidade uma vez por mês para receber o meu salário. Aí eu fui no banheiro, voltei, disse, professor, a escola também não tem água, apesar do rio Purus estar a 30 metros de distância, também não tinha água. Essas escolas existem no Brasil, então você tem crianças no Brasil, divididas entre umas que estudam em escola de 15, 10, 5 mil reais, que deve ter aqui em Curitiba, em Londrina, em Maringá, deve ter esse tipo de escola de alta qualidade para uma parte das crianças que podem pagar, e outras crianças no mesmo país estudando numa escola onde não tem água, não tem luz, e o professor alfabetiza e dá 1, 2, 3, 4, 5 anos. Essa é a situação do nosso país. Você não pode falar seriamente em democracia se você trata crianças no país de forma tão diferente, a não ser que a sua democracia seja uma democracia carnavalesca, democracia que dura 2, 3 dias, o dia do voto, o dia da apuração e o dia da divulgação dos resultados. Ou seja, dura tanto quanto o carnaval. A democracia não é isso, a democracia é a oportunidade que você oferece às pessoas, mesmo de diferentes níveis de renda. E isso no Brasil, na educação, nós não estamos oferecendo. E se você não oferece na educação, você vai oferecer a quem? Se você tem no país essa diferença no serviço público essencial que é a educação e no resto. Então, eu acho que isso é a questão central, mas às vezes a esquerda
se dedica a debates que são importantes, mas que são secundários, que estão nos circuitos universitários, da classe média, e não na pobreza, que tem coisas muito mais decisivas a enfrentar e a resolver. Eu acho que essa direita, essas forças conservadoras, tem solução para nada do país. Boa parte delas nem gosta do Brasil, gosta de Miami, tá certo? Gosta dos Estados Unidos. Ou às vezes tem os seus recursos aqui, o seu meio de vida aqui e vão morar lá fora. Tem desamor pelo Brasil. Às vezes usam de maneira indevida a bandeira do Brasil, a camisa da seleção brasileira, tá certo? Usam de maneira inapropriada. Não estou dizendo que não tenha gente patriótica no meio conservador. Tem, e muitos, que eu conheço, que são conservadores, mas são patriotas. Mas uma parte dessas forças conservadoras não tem apreço pelo Brasil, não tem amor pelo Brasil. Então você vive numa confusão, entendeu? Você vive numa desorientação. Eu acho que precisa unir amplamente forças políticas e sociais. O Brasil não pode ser dividido entre esquerda e direita. Tem esquerda e tem direita? Tem. Isso faz parte da democracia. Mas pega o caso do Lula. Foi presidente da República. Quem é que ele nomeou para o Banco Central? Nomeou um banqueiro, foi buscar o Meirelles. Quem é que nomeou para a indústria e comércio? Um grande industrial, o Furlan. Quem é que nomeou para a agricultura? Um homem ligado ao agronegócio, aliás, um excelente ministro, o Roberto Rodrigues. Então, o Brasil tem que unir essas forças mais amplas. Não é para cavar o fosso e dividir o Brasil entre esquerda e direita, norte e sul, homem e mulher, preto e branco, como às vezes acontece. Eu acho que essa divisão não vai fazer com que o país reúna as energias espirituais, as energias políticas, as energias intelectuais e a força para promover as mudanças. O Brasil é um carro potente no atoleiro, tá certo? Carro potente no atoleiro. Se sair do atoleiro, vai embora. Mas se for um piloto que não tenha perícia, pode enfiar o carro no atoleiro ainda mais. Isso nós vamos saber daqui a alguns meses nas eleições. Dentro dessa discussão ideológica e tal, tem uma pergunta que vem da Universidade Federal do Paraná. O cientista político Leonardo Rocha enviou uma pergunta para Isis Vars Lourenço. Então, boa tarde, Rafael. Boa tarde, senhor pré-candidato à presidência. Então, vamos aqui falar sobre a pergunta. O senhor militou por 30 anos no Partido Comunista do Brasil. Passou rapidamente pelo PSB e hoje é filiado ao pré-candidato pelo Solidariedade. Seu partido atual, apesar da ligação com o Central Sindical, marcou posição à direita do espectro político, tendo em vista suas alianças e posicionamentos em questões específicas. O partido, por exemplo, foi favorável ao impeachment da presidente Dilma Rousseff, com um voto bastante marcante do deputado Vladimir Costa, tendo sido o senhor figura importante tanto no governo da presidente deposta quanto do presidente Lula. Como o senhor explica ao eleitoral a sua abrupta mudança partidária e ideológica e como se configuraria nesse sentido de seu eventual governo? Primeiro, não houve mudança abrupta, ideológica. Eu continuo pensando da mesma forma que penso, com os mesmos compromissos, com os mesmos valores, de quando entrei na universidade, antes de entrar no PCdoB. Aliás, só entrei no PCdoB porque eu achava que era um partido nacionalista, democrático e de defesa dos direitos dos mais pobres. Foi isso que eu fiz. E com isso eu marquei a minha trajetória. Fiquei 40 anos no PCdoB, nunca encaminhei uma votação diferente da orientação partidária. Às vezes encaminhava diferente da minha convicção, mas sem contrariar a orientação partidária. Sobre o impeachment, eu já falei, tá certo? Eu não vou virar estátua de sal como uma mulher de Ló, tá certo? Olhando para o passado como forma de me negar a construir o futuro. Certo? Sobre o passado, cada um responde pelo seu. O que eu e Solidariedade temos hoje de comum acordo é a defesa da volta do crescimento do Brasil, da retomada do crescimento do país,
da redução das desigualdades, da luta pelos direitos dos trabalhadores, que foram atingidos agora pela reforma trabalhista e pela reforma sindical, da luta pela democracia. São esses os nossos compromissos, tá certo? Agora, se querem fazer um debate ideológico sobre a posição do Solidariedade, o Solidariedade não se filia ideologicamente a uma posição. O Solidariedade é um partido que tem uma presença forte de dirigentes e ex-dirigentes sindicais e que, por essa razão, por essa composição social, tem uma proximidade muito grande com a agenda dos trabalhadores e da população mais pobre do Brasil. Dentro da questão da reforma trabalhista que você comentou, a gente já tem alguns meses já da reforma trabalhista. Qual a avaliação que você faz? Você já falou que foi contra, né? É contra essa reforma trabalhista. Na sua opinião, era necessária uma reforma, mas não nesses moldes, ou Sim. Tinha que manter o sistema anterior? O Brasil, o mundo, aliás, vive a 4ª revolução industrial. As formas de trabalho estão se alterando muito e muito rapidamente. Tá certo? Hoje, você não tem aquele padrão de trabalho da época da industrialização. Você tem outras formas que estão presentes, principalmente nessa indústria de alta tecnologia. Então, você precisa se adaptar a isso, porque senão você vai perder emprego, como estamos perdendo para a China, perdendo para o Paraguai e perdendo para outros países. Eu perdi, na época não, o Brasil perdeu, quando eu estava no Ministério da Ciência e Tecnologia, empresas que estavam no Brasil e que foram para a Argentina, porque o embaixador do país ao qual pertencia essa empresa me disse um dia: olha, nós somos uma empresa de alta tecnologia, uma empresa de engenharia que só conseguimos contratar advogados, porque a legislação no Brasil é muito complicada em todas as áreas, da legislação tributária à legislação trabalhista, e nós ainda não contratamos engenheiros, só advogados. Então o país precisa prestar atenção a isso. Da mesma forma que precisa fazer a reforma da Previdência. Qual é o problema da reforma da Previdência e da reforma trabalhista? Você não pode, num país tão desigual como o Brasil, fazer reforma trabalhista e reforma da Previdência para aumentar as desigualdades. Você não pode começar uma reforma da Previdência olhando para o aposentado rural que ganha um salário mínimo. Olhe para a burocracia do judiciário, tá certo? Que se aposenta com aposentadoria integral, que ganha ajuda de custo, de moradia, disso ou daquilo, vai olhar para o trabalhador rural. Então isso não podia dar certo mesmo, não. Vai olhar para onde? Vai olhar na reforma trabalhista, para as mulheres grávidas? Não, é preciso que as reformas tenham um denominador comum. Quais são as reformas que ajudam o país a crescer? Quais são as reformas que ajudam o país a se desenvolver? Quais são as reformas que retiram obstáculos ao desenvolvimento do país, que estimulam o investimento no país? E o outro denominador comum é que não aumentem ou reduzam as desigualdades, tá certo? Mas nem sempre é isso que acontece. Você faz um pacote que muitas vezes quebra sobre os mais fracos e quer impor isso ao Congresso sem nenhuma negociação, sem que os interessados sejam ouvidos, e isso não é jeito de fazer as coisas na democracia. Nós temos mais uma pergunta do Rômulo Kenerren. Olá, é sobre segurança pública. Eu gostaria de saber de suas propostas em relação à segurança pública, principalmente em torno do combate às organizações criminosas e também ao tráfico de drogas. Pois bem, nós vivemos um debate muito grande sobre isso, porque, de fato, a segurança pública no Brasil é uma calamidade, certo? As pessoas, as famílias, os indivíduos vivem em clima de completa insegurança. E hoje, das grandes metrópoles como São Paulo e Rio de Janeiro, as aldeias, as vilas, ao campo, as residências rurais, todo mundo vive na insegurança. Trabalhador rural e aposentado rural que é assaltado na beira da estrada, a família que é assaltada na porta de casa. Então isso precisa de uma reação
dura do governo. E qual é a primeira reação? Primeiro é que os bandidos precisam aprender a temer a polícia. Parece que o bandido perdeu o medo da polícia. Polícia precisa ser equipada, polícia precisa ser bem treinada, polícia precisa ter acesso às conquistas tecnológicas. Quando eu era ministro do Esporte, fui responsável por organizar com o Ministério da Defesa e da Justiça a segurança da Copa do Mundo, e eu via os equipamentos de alta eficácia que nós podíamos empregar na prevenção do crime. Porque o crime tem, acima de tudo, que ser prevenido. Não adianta a polícia chegar depois que o crime aconteceu. Segurança pública é prevenção, tá certo? Então, você está gastando R$1 bilhão com essa intervenção militar no Rio de Janeiro. Eu digo, terá eficácia? Será que empregado R$1 bilhão na preparação da Polícia Civil, da Polícia Militar, na aquisição de equipamentos modernos, de acordo com aquilo que existe em segurança pública nos países mais avançados, não seria mais eficiente na prevenção do crime? Proteger nossas fronteiras é um esforço grande. Nós temos um projeto chamado CISFRON, Sistema de Monitoramento de Fronteira, que começamos a implantar aqui no Mato Grosso do Sul, na fronteira com o Paraguai. É um projeto caro, um sistema integrado de radares com patrulha, radares de diferentes tipos, que pode ver desde uma lagartixa que circule de uma fronteira para outra, até uma pessoa, um automóvel. Mas isso é caro para implantar e nós começamos agora. Mas nós temos 17 mil quilômetros de fronteira. Temos a lei do abate, ou seja, que esses dias, ontem ou antes de ontem, voltou a funcionar um avião trazendo drogas da Bolívia, foi obrigado a pousar pela Força Aérea Brasileira, porque se não pousa, há ordem de tiro e o avião é abatido. Nosso sistema de controle de fronteiras é muito eficiente. A Força Aérea Brasileira tem capacidade de perceber qualquer coisa que voa, identificar o prefixo do avião, o destino do avião, o plano de voo. Qualquer avião que levante voo no Brasil ou que cruze as fronteiras do Brasil sem essa identificação, o nosso sistema percebe, localiza e manda naturalmente o piloto seguir essas instruções. Agora, nós temos aí soluções absurdas, né? Tem gente que acha que a segurança pública é da esfera privada. Cada um compra a sua arma, tá certo? E vai se defender do jeito que pode. Então, um adulto, você pode propor isso, agora uma criança vai se defender como? Uma mulher vai se defender como? Vai se armar? Vai treinar tiro ao alvo? Vai fazer o quê? Isso é uma responsabilidade da esfera pública. A segurança pública é um dever do Estado. O Estado é responsável pela segurança individual e coletiva dos seus cidadãos. Eu não posso chegar aqui para um fazendeiro no interior do Paraná e dizer assim, olha, segurança pública, compra uma espingarda e se vire, compra um rifle, um fuzil e se vire. Não, o Estado não pode dizer isso ao cidadão. O Estado tem que prover a segurança do cidadão. Porque se eu disser que ele com uma espingarda em casa vai resolver o problema de segurança dele, eu tenho que dar o exemplo, tá certo? Eu já terei em quantos? Eu já resolvi o meu problema de segurança quantas vezes? Além do mais, o seguinte, se ele atirar e errar, ele vai ter um seguro funeral, caso não tenha sucesso no enfrentamento com o bandido? Se ele tiver sucesso, vai ter um advogado? Não pode ser uma coisa dessa. Então, a segurança pública é uma obrigação do Estado e ela exige treinamento das forças policiais, polícia civil e polícia militar, que nós temos em todos os estados, treinadas, equipadas e orientadas para agir. Eu acho que esse é o caminho para enfrentar a onda de violência e de criminalidade. Não existe atalho, existe polícia bem treinada e bem equipada. Em relação ao foro privilegiado, gostaria que você falasse a sua opinião, que essa discussão aí, a gente viu que o Supremo já debateu isso, mas isso não atinge, por exemplo, o Ministério Público, magistrados. Qual que é a sua opinião? Eu acho que se for para atingir, tem que atingir todos, né?
Por que é que um deputado não tem foro privilegiado e o promotor público tem? Tá certo? Não pode ter. Nenhuma autoridade, ou todas têm, ou nenhuma autoridade pode ter. O que eu acho é o seguinte, para quem é culpado, tá certo? Acabar com o foro privilegiado é o ideal, porque ele vai ter todos os recursos do mundo, na primeira instância, na segunda instância. O Supremo é um julgamento só, e ele não tem para quem recorrer. Se ele for condenado no Supremo, acabou, ele vai cumprir a pena. Agora, se for na primeira instância, ele tem não sei quantos recursos. Depois ele chega na segunda instância e vai por aí afora. Então é o seguinte, para os culpados, tá certo? Ser julgado pelo Supremo é ruim. Para os inocentes, ser julgado pelo Supremo é melhor, porque aí a sentença sai definitiva, não fica ali esperando não sei quanto tempo para ser julgado. Agora, como deram a isso o nome de foro privilegiado, tá certo? É um privilégio para quem é inocente. Para quem não é inocente, não é. Então, que se estenda a todos. Tanto que o Congresso, principalmente os que têm culpa, reagiram bem, receberam bem o fim do chamado foro privilegiado, porque os seus processos vão descer para a primeira instância, para o primeiro grau, e eles vão protelar o tempo que puderem. Mas nós temos uma questão que é a questão da execução, já em segunda instância após a condenação. Qual que é a sua opinião sobre isso? Não, eu sou a favor daquilo que a Constituição determina, tá certo? Uhum. Ninguém pode se arvorar a ser o intérprete da Constituição. A Constituição não é a convicção do juiz. A Constituição é a letra da lei. Infelizmente, no Brasil, tá certo? A partir do Supremo Tribunal Federal, infelizmente, a lei passou a ser secundária em relação às convicções dos juízes. Eu vi agora, recentemente, na votação da ação direta de inconstitucionalidade do Código Florestal Brasileiro, foi uma lei que eu relatei na Câmara dos Deputados, e o Ministério Público entrou com ações de inconstitucionalidade. Os juízes do Supremo, os ministros do Supremo, julgavam não a partir do que a Constituição dizia, mas a partir de doutrinas, de convicções, de valores pessoais. Eu fiquei simplesmente escandalizado. Eu digo, mas não é a constitucionalidade que está sendo julgada, não é a convicção do juiz em relação à lei, mas no Brasil, certo, nós relativizamos, tá certo, flexibilizamos. Então, hoje nós temos juízes que são juízes de causas universais, causas que podem ser defendidas aqui, na China, na Inglaterra, no Canadá, na Argentina. A Constituição e a lei perderam muito peso nas decisões judiciais. Dentro desse raciocínio, você considera então que o ex-presidente Lula pode ser candidato, dentro desse raciocínio que tem que se interpretar a Constituição sob o aspecto literal da lei ali, né, pelo aspecto da presunção de inocência. Essa decisão do Supremo, né, tem um debate muito grande, mas se interpretar a letra da lei, ele não poderia estar cumprindo a pena, né? Eu acho que o mundo político já fez a leitura que o presidente Lula não será candidato. E eu vejo isso pela multiplicação de candidaturas em todos os espectros ideológicos. Acho que quando o mundo político percebeu que ele não seria mais candidato, diante das decisões judiciais, é que as candidaturas se multiplicaram. Quando o presidente Lula era candidato, ele organizava a eleição. Em torno da candidatura dele marchariam forças de centro e forças de esquerda, porque já tinham declarado apoio a ele, o Renan Calheiros, o Eunício Oliveira, o Ciro Nogueira, não sei se o Valdemar Costa Neto, o Eduardo Braga, e outros marchariam em torno da candidatura, na época diziam, do Alckmin, que organizaria o campo contrário ao Lula. Quando o mundo político percebeu que o Lula não seria candidato, apareceu a candidatura do próprio Michel Temer, que disse que seria candidato, do Henrique Meirelles, que também disse que seria candidato,
do Afife Domingos, que diria também candidato, o Flávio Rocha também virou candidato, o Rodrigo Maia também virou candidato, o Amoedo também virou candidato, ou seja, esse espectro, o Bolsonaro, que já era candidato, então as candidaturas se multiplicaram. E no campo, tido como de esquerda, também essas candidaturas se multiplicaram, né? Apareceram várias candidaturas. Eu sei que o PT faz um esforço no campo jurídico para o presidente Lula recuperar a sua... Mas eu acho que diante das decisões judiciais é muito difícil, né? Torço para que isso aconteça, que ele seja candidato, né? Porque é muito difícil explicar lá fora que o candidato que lidera as pesquisas no país está preso. E o que está em segundo lugar, que é o Bolsonaro, tem ações judiciais, e essa procuradora da República fez uma peça muito contundente contra o Bolsonaro por causa de declarações, né? Então o Brasil corre o risco daqui a pouco de ter os candidatos mais bem posicionados nas pesquisas impugnados pela justiça, né? Não sei como é que isso vai ser explicado lá fora, né? Mas um já está preso aqui em Curitiba e o outro está com ações e peças do Ministério Público muito pesadas, como é o caso do Bolsonaro. Então, e a sua candidatura independe da questão do ex-presidente Lula? Não, independe. Eu tenho um grande apreço, respeito pelo presidente Lula, mas a minha candidatura é para preencher um outro campo de necessidades. A minha candidatura é para exatamente demarcar as minhas diferenças, né, com um leque de candidaturas que valorizam uma agenda que eu acho que não é a essencial. A minha candidatura é para afirmar a centralidade da questão nacional, tá certo? A questão nacional conduzindo a luta pela redução das desigualdades e a luta pela democracia. Em primeiro lugar, o Brasil tem que ser um país desenvolvido. Em primeiro lugar, o Brasil tem que ser um país forte, forte economicamente, forte cientificamente, forte tecnologicamente, forte militarmente, forte socialmente. Aí ele será forte também politicamente. Um país onde a economia sangra, fraqueja, como a economia brasileira hoje, que direitos sociais você vai construir num país que não tem orçamento, que tem déficit de 179 bilhões de reais? Como é que você vai resolver a crise fiscal do Brasil? Como é que vai resolver a crise da Previdência? Como é que vai resolver a crise do desemprego, que é uma chaga moral no país, não é só social, é um sofrimento material e moral da população? Como é que você vai ter recursos para ciência, para tecnologia, para educação, para saúde, se o país não voltar a crescer? Então, às vezes as pessoas querem discutir um monte de direitos, mas direitos sem o país ter recursos para atendê-los. Então vamos lutar para que o país tenha os meios para atender as demandas sociais. Você já foi colega do Bolsonaro. Eu gostaria que você falasse um pouco sobre as ideias dele, porque ele está em segundo lugar nas pesquisas no cenário com o presidente Lula, e sem o presidente Lula ele está em primeiro lugar. Porque assim, o que nós vemos é que ele tem um discurso bem agressivo, mas quando se aprofunda ele tem dificuldade em debater. Como que você vê uma candidatura desse estilo aí? Olha, eu acho que a melhor forma seria convidar o Bolsonaro para vir aqui e fazer uma sabatina com o Bolsonaro sobre todos os temas sobre os quais eu fui perguntado. Eu convivi com o Bolsonaro durante muito tempo, nós somos da Comissão de Relações Exteriores e de Defesa Nacional durante muitos anos, sempre tivemos uma convivência respeitosa, sempre tratei o Bolsonaro como tratei todos os outros deputados, com respeito, e as divergências eram tratadas dentro do espectro político, ou seja, nós tínhamos divergências, discutíamos, polemizávamos, mas sempre com um tratamento respeitoso, tá certo? Não aceito não,
não concordo com a demonização da candidatura do Bolsonaro. Eu coloco isso no mesmo nível da demonização das candidaturas de esquerda. Então é o seguinte, quem é candidato de esquerda, a direita diz, isso aí vai a Pode falar de bolivarianismo, tá Isso. certo? Vai ser o bolivarianismo. Isso. É o candidato que vai bolivarizar o Brasil. Não é assim que eu vejo. As candidaturas de esquerda são candidaturas legítimas. Você não pode impugnar essas candidaturas por suas posições ideológicas. E as candidaturas chamadas conservadoras, entre elas a do Bolsonaro, têm que ser cobradas por suas opiniões, por suas posições. Essas posições têm que ser justificadas para os eleitores, para a imprensa. Então, que justifique, que explicite as suas opiniões para o eleitor e para a imprensa. Mas acho que dentro das regras do jogo, todas elas devem ser tratadas com respeito. Né? E no que extrapolem, respondam por isso, tá certo? Legal, eu agradeço a entrevista, Aldo Rebelo, que tem uma história política muito bonita e também bem longa. Desejo sucesso nas eleições de 2018 e fica aberto aí para você fazer suas considerações finais. Então, eu acho que as eleições oferecem ao Brasil uma dupla oportunidade. Que nós apanhemos a oportunidade de retirar o país do impasse e da crise, escolhendo quem tenha capacidade de liderar o país na sua diversidade, quem tenha conhecimento do país e dos seus problemas, dos seus desafios, o conhecimento da geografia, dos problemas sociais, dos problemas econômicos, de defesa, de ciência, de tecnologia, de saúde, de educação, de infraestrutura, todos os problemas que tem um país continental como o Brasil. E que tenha, acima de tudo, a capacidade de unir forças heterogêneas, unir os trabalhadores que querem emprego e uma vida melhor, com os empresários que querem empreender no país, com a classe média que precisa que os serviços públicos funcionem, que haja qualidade de vida no país. Eu acho que o Brasil pode unir esses esforços. E eu acho que eu tenho a experiência, a vivência e a capacidade de conformar todos esses esforços em busca desse objetivo comum. É isso que justifica a minha pré-candidatura à presidência da República. Contribuir para que o debate nas eleições seja sobre o mais importante. Legal. Obrigado a você que nos acompanhou até agora e semana que vem estaremos de volta. Um grande abraço. Sua vida está pedindo um carro novo? Realize com a segurança de uma das maiores administradoras de consórcio do país, com mais de 250 mil contemplados. Com parcelas a partir de R$ 586, você adquire um crédito do consórcio Servopa e realiza o sonho de comprar seu carro novo ou seminovo, sem pagar juros e taxa de adesão, com uma das melhores taxas de administração do mercado. Consórcio Servopa, desde 1966, ajudando você a realizar seus sonhos. A vida passa. Com o consórcio Servopa, você realiza.
Estamos no ar com o Placar Transamérica dessa terça-feira. Seja muito bem-vindo ao programa aqui. Hoje a gente vai falar de muito esporte. Tem parado no Campeonato Brasileiro, mas a Copa do Mundo já começou. Trazemos também os resultados. A Série B não para, então também tem informações do Coritiba, do Londrina. O Atlético Paranaense e o Paraná Clube não jogam, mas estão se movendo aí nos bastidores, né? Muita contratação de jogadores, polêmica com o treinador. Você fica bem informado aqui no Placar Transamérica. Lembrando sempre que você pode participar conosco na nossa live do Facebook, lá no @TV Transamérica. A gente está fazendo a live, você deixa o seu comentário ali, dá a sua opinião sobre o seu time, fala da Copa do Mundo, você está torcendo para o Brasil? Participa com a gente. Ou então, manda lá um WhatsApp para nós no 997922214. Participa, pode mandar áudio, pode mandar vídeo, manda a tua foto, manda a foto da tua casa, como é que tá decorada aí para essa Copa do Mundo. Se você tá ansioso para essa estreia do Brasil no domingo, entre em contato e participe com a gente aqui no Placar Transamérica. E no programa de hoje, fazendo companhia comigo, o nosso queridíssimo Nelson.